pobre homem sem instrução que foi curado, né? O discurso do bom pastor, provavelmente para mostrar o contraste entre os falsos pastores que expulsaram o homem da sinagoga e os verdadeiros. Jesus pronuncia o discurso, registrado no capítulo 10, verso 1 ao verso 21. Também nos versículos 1 e 2, Jesus refere-se aos verdadeiros pastores, que entram no redil por meio dele mesmo, que é a porta, referindo-se àquele que tem uma vocação divina. No versículo 8, 9 e 12, Jesus refere-se evidentemente aos Messias e profetas falsos que enganarão o povo e causarão a sua destruição. É legal isso aqui porque ele mesmo vai dizer, né, que ele é a porta, né, das ovelhas, mas os salteadores vêm pelas janelas, né, entram pelas janelas, né. Ele não está isentando de problemas. Vai ter problemas, né, na nossa vida cotidiana, na vida cristã. Então, mas nós temos que lembrar que ele está na porta, né? Ele é a porta, né? É algo maravilhoso, que ele zela e cuida pelas ovelhas, né? Mas os falsos entrarão pela janela. E ele está dizendo, eu sou a porta. Então, quem quiser tem que entrar pela porta, na presença do Senhor Jesus. Vai falar sobre o Jesus na festa da dedicação, capítulo 10, verso 22 a 42. Existe um intervalo de 2 meses entre os versículos 21 e 22. A festa das cabanas era em outubro, e a visita de Jesus a festa é narrada em João 7, 2 e 10, 21. Agora se trata da festa da dedicação, dezembro. Nesse intervalo, segundo parece, Jesus voltara à Galileia e viajara ainda mais longe, e já havia ocorrido a transfiguração, né? Nesta festa, os judeus perguntaram a Jesus se ele é Cristo. Jesus responde que as suas obras e palavras provam que ele é o Cristo, mas que eles não tinham crido porque não pertenciam ao seu rebanho, não obedeceram à voz do pastor divino. Jesus descreve em seguida a segurança das suas ovelhas e termina com a declaração de ser ele um com Deus. Os judeus procuram apedrejá-lo mais uma vez por dizer que era igual a Deus. Jesus justifica o seu direito de chamar-se Filho de Deus por meio de uma citação do Velho Testamento. Ele afirma que naqueles dias os príncipes e juízes às vezes eram chamados de deuses. Assim, pois, se juízes injustos, representantes temporários de Deus, foram chamados deuses, porque ele, o juiz justo e eterno, não podia ser chamado Filho de Deus? E ele diz que eles não precisam crer nele se as suas obras não fossem divinas, né? Nós vamos ter o maior milagre de Jesus, capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. É legal, lá pela parte do versículo 18, quando diz assim: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, era 3,5 km, né? E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria, né? Ali Jesus ainda diz uma frase, né? Isso era para manifestar a glória de Deus, né? Lázaro morre. Alguns não afirmam de que Lázaro morre, né? Mas também não temos a certeza. Era uma doença. Naquele tempo até febre matava, para você ter ideia, um febrão matava. Jesus fez a cura lá da sogra de Pedro, né? A sogra de Pedro estava com um febrão, que estava com quase para lá de 40 graus. Aí você sabe, né? Acima de 40 graus, né? O corpo pode ter convulsões, né? E pode ocasionar grandes lesões cerebrais e no próprio corpo em si, em órgãos internos, né? Então naquele tempo matava, né? Nós não sabemos o que aconteceu, qual foi a doença de Lázaro,
né? Se alguém souber aqui na live, pode dizer. Eu não sei e o que eu ouvi não posso afirmar. Então não vou nem dizer no campo, não vou nem deixar a curiosidade aflorar, né? Então eu vou ficar ocultamente. Mas se alguém souber, pode falar, que depois a gente pesquisa mais um pouco e aí a gente vamos somar para ter a certeza. Foi alguma coisa que aconteceu na vida de Lázaro, né? Olha só, a sensação causada pela ressurreição de Lázaro reúne os sacerdotes fariseus num concílio com o propósito de determinar a morte de Jesus. Caifás deseja libertar-se de Jesus por razões políticas, argumenta que se for permitido a Jesus continuar o seu ministério e a sua popularidade causará um tumulto popular que despertará as suspeitas dos romanos e resultará sobre a sua morte, a ressurreição conforme isso, seu ministério, sua popularidade, né? Que despertará a suspeita dos romanos e resultará na perda do poder e ofício dos regentes e em calamidade para a nação. Assim sendo, ele argumenta, é melhor que um só homem sofra em lugar de uma nação inteira. Isto é, o que ele quer dizer, por suas palavras, no versículo 50, mas Deus lhe conferiu o significado de profecia da morte expiatória do Messias. Quer dizer aí, Guto, alguma coisa? Nós vamos ter a rejeição final de Cristo pelas nações, né? Finalzinho do capítulo 11, já no capítulo 12 até o versículo 50, né? Vai ter no capítulo 12, aparece Maria ungindo com unguento os pés de Jesus, né? Aí vai ter uma passagem lá no verso 6 do capítulo 12, diz assim: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Sabe quem que João está dizendo aqui? Dou um docinho na próxima aula, quem me responder. Dá um copo ali, meu. Capítulo 12, verso 6. Então fala. Guto vai falar, Guto vai falar. Não, eu estava aqui no irmão Hugo aqui, olhando sobre a morte de Lázaro, não vai falar a Bíblia, mas aí eles acham, alguns autores aí, que é a hanseníase, né, a lepra. Fica no campo da hipótese, né? Por isso que eu disse que eu não ia citar, né? Que ele não tem a certeza, né? E aí, alguém se atreve a responder aqui no capítulo 12, verso 6? Quem é que Jesus está falando? Capítulo 12, verso 6. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse ao ela punha a bolsa e tirava pelo. Sei não, pastor. Ele estava se referindo a quem nesse versículo? A Judas Iscariote. Eita, pastor, eu peguei aqui a Bíblia que tem aquelas explicações. Posso ler a explicação como fala? Pode. Diz assim, ó. Se o unguento tivesse sido vendido e o dinheiro dado a Cristo, Judas o teria roubado. Infelizmente, na atualidade, a maior parte do dinheiro dado para o que é supostamente para a obra de Deus é roubado, quer dizer, usado para fins incorretos. Fala de Judas mesmo, pastor. Né? Porque, aquela mulher, no verso 3, olha só. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento, né? Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, né? Nós temos que ter esse entendimento, né? João está dizendo, já escreveu, então esses acontecimentos tudo aconteceram, então ele já coloca aqui até entre aspas, né? O que vai de traí-lo lá na frente. Por que não se vende este unguento por 300 dinheiros
e não se dê aos pobres? Então, claro que Jesus sabia o coração de Judas, né? Que Judas foi o daqueles discípulos que pediu para seguir Jesus, não foi chamado por Jesus para ser discípulo. Ele não foi escolhido. Não. Ele estava ali e pediu para... Ele pediu para Jesus. Jesus, eu quero ser um dos teus discípulos. Jesus, vai. Vem aí, toma a bolsa. E Jesus sempre vai dar-lhe o dedo na ferida, como outro diz, que é para ver se o camarada se transforma. Toma a bolsa, cuida. Então Jesus conhecia o histórico de Judas, né? Então essa que é legal. Mesmo conhecendo, Jesus dá oportunidade para a pessoa, né? Nós vamos ter ainda a rejeição final de Cristo pelas nações. O capítulo 12 registra 2 acontecimentos mencionados, né, pelos outros evangelistas: a unção de Jesus e a entrada triunfal. João, no seu evangelho, coloca a ceia em Betânia, que ficava a quase 4 quilômetros a leste de Jerusalém, em costa leste do Monte das Oliveiras. Era onde Jesus se hospedava quando visitava Jerusalém. Um dia antes da entrada triunfal, o que poderia ser no sábado à noite. Foi provavelmente cerca de um mês depois de Jesus ter ressuscitado a Lázaro dentre os mortos, que deve ter pertencido a uma família abastada, pois o valor do perfume era de 300 denários, equivalente a 1 ano de salário para o trabalhador comum. É provável que Jesus tivesse falado de sua crucificação. E Maria, irmã de Lázaro, bondosa, compassiva, solícita, amável, talvez notando no olhar de Jesus algum sinal de dor, disse para si mesma: não é uma parábola? Ele realmente quer dizer isto? E ela foi buscar o tesouro mais precioso da família, derramou sobre a cabeça e os pés de Jesus, enxugando-os com o seu cabelo. É possível que nenhuma palavra tenha sido pronunciada. Ele, porém, compreendia, sabia que ela estava procurando dizer o quanto seu coração sofria. Jesus atribuiu tanto valor a esse gesto que disse que em todos os lugares até onde chegasse o seu nome, até os confins da terra e até os fins dos tempos, esta ação seria lembrada. Durante a festa da Páscoa, uma petição de alguns gentios que desejam vê-lo evoca uma profecia da sua morte, que traria a salvação ao mundo gentílico. Depois ele marca o caminho que os seus discípulos deviam seguir, ao dia da abnegação e até da morte. Embora a ideia de uma morte vergonhosa lhe seja extremamente repulsiva, ele não recua, anuncia que a sua morte será o juízo do mundo, a derrota de Satanás e o meio de atrair a humanidade enferma do pecado. O capítulo 12, versículo 37 a 41, registra o resultado geral do ministério de Cristo a Israel: rejeição da luz, seguida por cegueira espiritual da sua parte. Os últimos versículos deste capítulo contêm o último apelo de Jesus à nação. Parece que Jesus estava dizendo hoje, bem cedo, para nós isso aqui, né? A rejeição da luz e seguida por cegueira espiritual da sua parte, né? Percebe-se isso claramente nos dias atuais da igreja na face da terra. No capítulo 13 nós vamos ter algo bacana. Jesus lava os pés dos discípulos, né? Aqui já é o preparo para a última ceia. A ocasião foi a contenda entre os discípulos sobre os quais deles exerciam as funções mais importantes no reino. Trata-se de um problema que seguiu em várias ocasiões entre eles. A despeito de Jesus declara repetidas vezes que estava para ser crucificado, declarações que eles entenderam até o fim como parábola ou metáfora e não como fato concreto. Eles pareciam imaginar que a entrada triunfal 5 dias antes indicava que estava quase na hora dele levantar em Jerusalém o trono de um império mundial. Até isso, né, como eu disse nas outras aulas,
Os judeus esperavam que o Messias fosse um líder político, mas não foi isso. Até mesmo João o Batista, quando mandam perguntar, né, que ele diz assim, manda perguntar dele, até ele estava esperando isso do Messias, e Cristo não fez isso. Cristo responde diferente, né? Eu vim para dar vida, da visão aos cegos, da vida, né? Vida para aqueles que estão perdidos, eu curar, levantar do monturo. É isso que ele veio. Até nisso o povo não entendeu. E tem pessoas que estão assim continuamente dentro da igreja, né? Não entendem, não compreendem, não assimilam a vontade do Eterno. E não entendem o valor da cruz do Calvário para a vida deles, né? Então, vamos continuar nisso. Amém. Ele não veio para reinar naquele momento, né, pastor? Mas sim para morrer em favor da humanidade, né? É isso que eles não compreendiam, né? É isso mesmo. Ele veio, mas o povo não entendeu. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, perdoar nossos erros e ainda deixar troco, né? Que até o final das nossas vidas, se ele não voltar, né, buscar a sua igreja, nós estaremos pecando todos os dias. Então nós precisamos continuamente ter o sangue de Jesus sobre as nossas vidas para vencer toda e qualquer males que venha do inimigo e continuar caminhando na presença do Senhor Jesus. Na página 68 vai falar, Jesus se despede dos 11 pela última vez, né? Este capítulo inclui o capítulo 17, são as palavras de mais ternura em toda a Bíblia. Depois de ouvir falar acerca da morte e partida do Senhor, os discípulos ficam tristes. Agora ele diz as palavras consoladoras mencionadas no capítulo 14, pronunciadas quando ainda estavam à mesa, como um remédio para o seu estado perturbado. Sugere 3 coisas que tenham fé nele, que ele irá preparar-lhes um lugar e que ele voltará outra vez. Em resposta à pergunta de Tomé a respeito do caminho para o céu, responde que ele mesmo é o caminho. Ele é o caminho porque é a imagem e o revelador do Pai. A sua união completa com o Pai é mostrada pelo fato de que até as palavras que falava e as obras que faziam eram por meio do poder direto do Pai. E a sua união com ele devia ser de tal maneira que os discípulos fariam as mesmas obras. Isto se realizara por meio da oração, a obediência aos seus mandamentos e ao amor com ele seria a causa pela qual ele lhe mandaria um consolador que agora habitava com eles, mais tarde estaria neles e causaria também que o Pai e o Filho se manifestassem a eles. No versículo 26 explica o ministério do Espírito Santo com a revelação aos discípulos, e ele faz o seu último legado aos seus discípulos, a sua paz. Né? Aqui no verso do capítulo 14, a partir do verso 1, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, né? Vou preparar-vos lugar. E ele vai dizer, ele responde a Tomé no verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Ele responde dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui há um fato interessante que quebra toda e qualquer heresia. Se desqualificar Jesus, já não tem mais caminho. Jesus é o caminho. Na aula passada, acho que foi a irmã Valéria que postou, que pode aparecer até um anjo proclamando um novo evangelho. A obrigação minha é rejeitar, porque o caminho já está aberto e trilhado por Cristo Jesus para a minha e para a tua vida.
Amém? Amém.